Domine suas emoções, antes que elas controlem você. Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, um nome que ressoa com ambição, sucesso e transformação, não nasceu em uma vida de luxo. Em vez disso, seus primeiros anos foram marcados por dificuldades e luta. Nascido na Escócia, em uma família pobre em 1835, o jovem Andrew enfrentou desafios financeiros do tipo que quebrariam muitos. Sua família emigrou para os Estados Unidos quando ele ainda era apenas um garoto, em busca de um futuro melhor. No entanto, a jornada foi repleta de dificuldades, e a promessa do sonho americano muitas vezes parecia uma miragem distante. Vivendo em uma casa apertada, de apenas um cômodo em Pittsburgh, Carnegie rapidamente aprendeu as duras realidades da vida. Ele assumiu vários trabalhos, desde trabalhar em uma fábrica de algodão até entregar mensagens, apenas para ajudar a sustentar sua família. Essas experiências formativas moldaram Carnegie não apenas como pessoa, mas como líder. Ele aprendeu cedo a importância do trabalho duro, da perseverança e, mais importante, da resiliência emocional. Houve momentos em que o desespero ameaçou tomar conta, quando o peso de suas circunstâncias parecia insuportável. No entanto, em vez de sucumbir a esses sentimentos, Carnegie começou a entender que as emoções, se canalizadas corretamente, poderiam servir como uma ferramenta poderosa. Essa percepção tornou-se a base de sua jornada rumo ao domínio de suas emoções antes que elas pudessem controlá-lo. À medida que nos aprofundamos na vida de Carnegie, descobrimos que suas lutas emocionais não eram apenas um ruído de fundo. Elas desempenharam um papel fundamental em sua ascensão à proeminência. Em uma sociedade que frequentemente julgava os indivíduos com base em sua posição social e riqueza, Carnegie enfrentou sentimentos de inadequação e dúvida sobre si mesmo. Como um garoto de origens tão humildes poderia sequer sonhar em subir na escada social? No entanto, esses sentimentos, em vez de paralisá-lo, alimentaram sua ambição. Eles se transformaram em uma força motriz que o impulsionou a se destacar em todos os empreendimentos que assumiu. Uma das lições críticas que Carnegie aprendeu foi a necessidade da inteligência emocional, um conceito que não era amplamente reconhecido em sua época. Ele compreendeu que as emoções podiam ser voláteis, levando a decisões precipitadas e arrependimentos. Essa consciência o levou a praticar a autorreflexão e a atenção plena, tornando-se extremamente consciente de como seus sentimentos influenciavam suas ações. Foi durante esses momentos de introspecção que ele encontrou clareza, permitindo-lhe canalizar suas emoções em energia construtiva, em vez de deixá-las sair do controle. A jornada de Carnegie não foi isenta de desafios. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou inúmeros contratempos que testaram sua fortaleza emocional. Houve fracassos empresariais, críticas severas de rivais e até traições de pessoas em quem confiava. Mas em vez de permitir que essas experiências o definissem, ele escolheu enfrentá-las de frente. A abordagem de Carnegie era simples, porém profunda. Ele tratava cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Ao abraçar o desconforto que vinha com o fracasso, desenvolveu resiliência e aprendeu a navegar pelas águas turbulentas de suas emoções com elegância. Houve um incidente específico no início de sua carreira que exemplificou esse domínio emocional. Após um investimento significativo em um empreendimento que acabou entrando em colapso, Carnegie se viu em uma encruzilhada. Ele poderia facilmente ter cedido ao desespero, permitindo que o peso do fracasso esmagasse seu espírito. Em vez disso, deu um passo atrás, refletindo sobre o que deu errado e como poderia melhorar. Esse momento de introspecção não apenas salvou sua carreira, mas também reforçou sua crença no poder da inteligência emocional. Ele passou a entender que o fracasso não é o oposto do sucesso. Ele faz parte da jornada. Por meio dessas provações, Carnegie cultivou uma notável capacidade de permanecer calmo e equilibrado, mesmo diante da adversidade. Essa habilidade tornou-se uma de suas características mais marcantes como líder. Ele aprendeu a ouvir suas emoções, reconhecê-las sem julgamento e responder de forma ponderada, em vez de reagir impulsivamente. Essa prática não apenas aprimorou sua capacidade de tomada de decisão, como também promoveu conexões mais profundas com aqueles ao seu redor. As pessoas começaram a se aproximar dele, atraídas não apenas por sua riqueza, mas por sua compreensão genuína das emoções humanas. À medida que subia na indústria do aço, Carnegie utilizou sua percepção emocional para inspirar aqueles ao seu redor.
Ele entendeu que liderança não era apenas sobre autoridade, mas sobre empatia e conexão. Ao dominar suas emoções, conseguiu mobilizar seus trabalhadores, incutindo neles um senso de propósito e pertencimento. Essa inteligência emocional tornou-se sua vantagem competitiva, diferenciando-o dos demais no cenário industrial. O impacto do domínio emocional de Carnegie se estendeu além de seus empreendimentos comerciais. Ele também moldou suas iniciativas filantrópicas. Mais tarde na vida, dedicou-se a retribuir, estabelecendo bibliotecas, instituições educacionais e organizações culturais. Ele acreditava que o conhecimento era a chave para o empoderamento e queria garantir que as futuras gerações tivessem acesso às oportunidades que ele próprio lutou para alcançar. Sua jornada emocional culminou em uma profunda compreensão da experiência humana, uma compreensão que transcendia riqueza e status. No grande tecido da vida de Carnegie, vemos uma narrativa poderosa de transformação. Um garoto que aprendeu a dominar suas emoções e, ao fazê-lo, mudou o curso de seu destino. As lutas que enfrentou não o definiram. Pelo contrário, tornaram-se o catalisador de seu crescimento. Ele emergiu da escuridão de sua vida inicial com um desejo ardente de vencer, temperado pelas lições que aprendeu ao longo do caminho. Se esta história já te prendeu, inscreva-se, porque o final muda tudo. À medida que continuamos a desvendar as complexidades da jornada de Carnegie, exploraremos os momentos específicos em que sua inteligência emocional foi colocada à prova, revelando os profundos insights e o crescimento que emergiram desses desafios. As lições que ele aprendeu não são apenas notas históricas. Elas servem como lembretes atemporais da importância de dominar nossas emoções em um mundo que frequentemente busca nos controlar. O legado de Carnegie é um testemunho do fato de que, embora nem sempre possamos controlar as circunstâncias em que nos encontramos, podemos controlar nossas respostas emocionais. À medida que avançamos, vamos nos aprofundar ainda mais em sua vida e descobrir os momentos decisivos que moldaram não apenas seu sucesso, mas também sua compreensão do espírito humano. Por meio de sua história, podemos aprender que dominar nossas emoções não é apenas uma jornada pessoal, é uma busca universal que pode levar a uma realização e sucesso profundos. A jornada de Andrew Carnegie foi marcada por uma série de abalos emocionais que o moldaram no homem que lembramos hoje. Ainda jovem, ele enfrentou desafios que teriam esmagado o espírito de muitos. Cada revés, fosse a dor do fracasso, o peso das dificuldades financeiras ou a traição de um aliado de confiança, ameaçava descarrilar suas ambições. No entanto, em vez de sucumbir ao desespero, Carnegie enfrentou essas emoções de frente, transformando-as em degraus para o crescimento. Houve um momento decisivo no início de sua carreira que ilustrou esse poder transformador do domínio emocional. Depois de investir pesadamente em um empreendimento que acabou entrando em colapso, Carnegie se viu em uma encruzilhada, encarando o abismo do fracasso. O peso da decepção pressionava seus ombros, e teria sido fácil deixar o desespero assumir o controle. Em vez disso, Carnegie deu um passo atrás. Ele se permitiu um momento de vulnerabilidade. Sentiu a frustração, o medo e a dúvida o invadirem, mas não se afundou neles. Em vez disso, transformou tudo em aprendizado. Nesse momento de reflexão, Carnegie analisou o que havia dado errado. Examinou cada detalhe, cada decisão que levou ao colapso. Foi um processo doloroso, mas extremamente valioso. Ele percebeu que o fracasso não era o fim, mas apenas uma parte da jornada rumo ao sucesso. Ao abraçar suas emoções, descobriu dentro de si uma resiliência que nunca soubera que existia. Esse momento crucial não apenas salvou sua carreira. Ele lançou as bases de sua crença no poder da inteligência emocional. Ele aprendeu que reconhecer seus sentimentos não era uma fraqueza, mas uma força que poderia guiá-lo através dos desafios futuros. À medida que Carnegie navegava pelas águas turbulentas da indústria do aço, enfrentou inúmeras provações que testaram sua fortaleza emocional. Um desafio significativo surgiu quando foi duramente criticado por seus concorrentes. Os comentários severos feriram profundamente, e por um momento a raiva surgiu dentro dele. Mas, em vez de atacar ou se recolher ao desespero, Carnegie fez uma pausa, respirou fundo e refletiu sobre as críticas. Havia verdade no que diziam? Havia algo a aprender com aquilo?
Essa abordagem introspectiva permitiu que ele transformasse energia negativa em motivação. Tornou-se mais determinado do que nunca a provar que seus detratores estavam errados, usando suas palavras como combustível, não como derrota. A inteligência emocional de Carnegie tornou-se uma marca registrada de seu estilo de liderança. Ele aprendeu não apenas a gerenciar suas próprias emoções, mas também a compreender as emoções daqueles ao seu redor. Reconheceu que cada funcionário, cada parceiro e até cada concorrente carregava suas próprias lutas e sentimentos. Essa compreensão permitiu que ele se conectasse em um nível mais profundo. Ele ouvia ativamente, demonstrando empatia pelas pessoas em sua vida, o que fomentava lealdade e companheirismo dentro de sua força de trabalho. Sua capacidade de navegar pelas próprias emoções fortaleceu seus relacionamentos, construindo uma rede de apoio que se mostraria inestimável à medida que subia na hierarquia corporativa. Além disso, a jornada de Carnegie no domínio emocional ultrapassou o mundo dos negócios. À medida que alcançava destaque, surgiam oportunidades filantrópicas que deixariam um legado duradouro. Sua percepção emocional moldou essas iniciativas, guiando-o a investir em educação e desenvolvimento comunitário. Ele acreditava profundamente no poder do conhecimento, e suas próprias lutas alimentaram seu desejo de garantir que futuras gerações tivessem acesso aos recursos que ele um dia não teve. Cada biblioteca construída, cada instituição educacional financiada, era um testemunho de sua compreensão do poder transformador da oportunidade. Uma compreensão nascida de sua própria jornada emocional. Mesmo ao alcançar grande sucesso, Carnegie enfrentou momentos de dúvida e medo, especialmente quando se tratava de decisões no mundo dos negócios. Um episódio específico vem à mente, quando ele contemplava um investimento significativo que poderia impulsionar sua empresa ou levá-la a perdas catastróficas. Os riscos eram altos, e a ansiedade começou a surgir, ameaçando turvar seu julgamento. Ele sentia a tensão crescer em seu peito, enquanto avaliava riscos e recompensas potenciais. Mas, em vez de permitir que o medo ditasse suas ações, deu um passo atrás, uma prática que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Começou a visualizar os possíveis desfechos, reconhecendo o medo, mas recusando-se a permitir que ele o paralisasse. Ao abraçar a incerteza, Carnegie encontrou clareza. Buscou aconselhamento de assessores de confiança, reunindo diferentes perspectivas. Essa abordagem colaborativa não apenas aliviou parte de sua ansiedade, como também fortaleceu sua determinação. Ele aprendeu que buscar apoio não era um sinal de fraqueza, mas um movimento estratégico. Foi nesses momentos de vulnerabilidade que descobriu o poder do trabalho em equipe, de combinar sua inteligência emocional com os insights dos outros. Essa percepção consolidou sua crença de que o sucesso raramente é uma jornada solitária. Ele exige uma rede de apoio e compreensão. À medida que nos aprofundamos na vida de Carnegie, torna-se evidente que sua capacidade de gerenciar emoções não era apenas um talento inato. Era uma habilidade cultivada ao longo do tempo. A cada triunfo e fracasso, ele lapidava essa habilidade, transformando turbulências emocionais em fonte de força. Sua história serve como um lembrete poderoso de que nossas emoções podem ser nossas maiores professoras, se permitirmos que nos guiem em vez de nos controlarem. Se esta história já te prendeu, inscreva-se, porque o final muda tudo. À medida que continuamos a desvendar a jornada de Carnegie, exploraremos os momentos decisivos em que sua inteligência emocional foi levada ao limite. Seus insights e experiências oferecem lições atemporais sobre a importância de dominar nossas emoções, especialmente em um mundo que frequentemente tenta nos sobrecarregar. Por meio de sua narrativa, podemos descobrir a verdade profunda de que, embora nem sempre possamos controlar nossas circunstâncias, podemos controlar como reagimos a elas. O legado de Carnegie é de resiliência, domínio emocional e uma crença inabalável no poder transformador de compreender a si mesmo e aos outros. A inteligência emocional que ele desenvolveu não apenas o impulsionou ao auge do sucesso, como também moldou suas contribuições profundas para a sociedade. À medida que avançamos, vamos explorar como essas lições de domínio emocional se manifestaram em momentos críticos de sua vida, revelando a profundidade de seu caráter e a verdadeira essência da liderança.
Por meio de sua jornada, somos lembrados de que dominar nossas emoções pode levar a conquistas extraordinárias, tanto pessoais quanto profissionais. Perfeito. Continuo agora a tradução integral, mantendo 100% do texto, sem cortes, sem resumos, sem adaptações, preservando sentido, ordem e narrativa Thiel, do original. À medida que Andrew Carnegie navegava pelas águas turbulentas de sua carreira, ele encontrou momentos decisivos que testaram não apenas sua perspicácia nos negócios, mas também sua inteligência emocional. Um desses momentos ocorreu durante seus primeiros empreendimentos na indústria do aço, onde a concorrência era feroz e os riscos eram incrivelmente altos. Carnegie enfrentou uma decisão significativa envolvendo um novo investimento tecnológico que prometia revolucionar a produção de aço. A pressão era imensa e o medo do fracasso o corroía como uma maré implacável. Na véspera de tomar essa decisão crítica, Carnegie se viu acordado no silêncio de seu escritório, com o peso do mundo pressionando seus ombros. Ele conseguia ouvir os sons distantes da cidade agitada, um lembrete das vidas que dependiam das decisões que ele estava prestes a tomar. O relógio marcava o tempo de forma constante, cada tique ecoando no silêncio e intensificando sua ansiedade. Foi nesse momento de solidão que ele confrontou seu medo de frente, reconhecendo-o como uma força poderosa que poderia tanto impulsioná-lo quanto detê-lo. Em vez de permitir que o pânico assumisse o controle, Carnegie praticou uma técnica que havia cultivado ao longo dos anos. Permitiu-se sentir o medo, mas se recusou a ser paralisado por ele. Respirou fundo e começou a visualizar os possíveis desfechos de sua decisão. Em sua mente, enxergava não apenas os sucessos potenciais, mas também os fracassos, as perdas e as lições que poderiam emergir de cada cenário. Esse exercício mental não era apenas uma forma de aliviar sua ansiedade, era um método para compreender as emoções que poderiam influenciar seu julgamento. Se esta história já te prendeu, inscreva-se, porque o final muda tudo. Enquanto Carnegie ponderava as implicações de sua escolha, também reconheceu a importância de se cercar de conselheiros de confiança. Em sua experiência, a colaboração era mais do que uma abordagem estratégica, era uma prova de inteligência emocional. Ao se engajar com outras pessoas, ele podia reunir perspectivas diversas, que o ajudariam a tomar uma decisão mais informada. Essa percepção marcou um ponto de virada em sua carreira, pois ele aprendeu que compartilhar o peso das decisões não apenas reduzia seu estresse, mas também fomentava um senso mais profundo de conexão com aqueles ao seu redor. No dia seguinte, Carnegie convocou uma reunião com seus principais executivos e engenheiros. A sala estava carregada de uma energia palpável à medida que as ideias fluíam livremente, com cada pessoa contribuindo com seus insights e preocupações. As discussões eram intensas, com opiniões divergentes gerando debates. Carnegie ouviu atentamente, valorizando cada voz, entendendo que cada indivíduo naquela sala trazia experiências e perspectivas únicas moldadas por suas emoções. Esse ambiente colaborativo cultivou um senso de unidade e confiança, permitindo que enfrentassem seus medos juntos. Naquele momento, a inteligência emocional de Carnegie brilhou intensamente. Ele reconheceu que o medo do fracasso não era apenas um fardo seu. Era uma experiência coletiva compartilhada por toda a equipe. Ao reconhecer esses medos e incentivar o diálogo aberto, transformou a atmosfera de ansiedade em empoderamento. Juntos, analisaram os riscos e recompensas, ponderando os benefícios potenciais da nova tecnologia diante das incertezas assustadoras. Era um equilíbrio delicado, e a capacidade de Carnegie de navegar pelo cenário emocional da sala desempenhou um papel crucial na decisão final. Quando chegaram a um consenso para avançar com o investimento, Carnegie sentiu uma onda de alívio misturada com empolgação. Aquilo não era apenas uma decisão de negócios. Era uma afirmação da força coletiva e da resiliência do grupo. O projeto não apenas ampliaria as capacidades da empresa, mas também fortaleceria a camaradagem entre a equipe. Eles haviam iniciado uma jornada juntos, unidos por uma visão compartilhada e fortalecidos pelo apoio emocional que haviam cultivado. No entanto, o caminho à frente estava repleto de desafios. À medida que a nova tecnologia era implementada, surgiram obstáculos inesperados que testaram sua determinação.
Atrasos na produção, dificuldades técnicas e tensões financeiras começaram a se acumular, criando uma tempestade de incertezas. Carnegie sentiu novamente o aperto familiar do medo. Desta vez, porém, estava mais preparado para lidar com isso. Ele se apoiou em sua inteligência emocional, buscando o apoio de sua equipe. Reuniram-se novamente, discutindo os obstáculos enfrentados e elaborando soluções. A atmosfera estava carregada de determinação, um testemunho da força emocional coletiva que haviam construído. No meio desses desafios, Carnegie descobriu que a verdadeira liderança não consistia em projetar confiança inabalável, mas em ser vulnerável e acessível. Ele compartilhou seus medos com a equipe, reconhecendo as dificuldades que enfrentavam e o peso da situação. Essa honestidade fomentou um ambiente de confiança, onde todos se sentiam encorajados a expressar preocupações e contribuir com ideias. A disposição de Carnegie em ser transparente sobre suas emoções criou um vínculo que fortaleceu a determinação do grupo. À medida que a equipe trabalhava incansavelmente para superar cada revés, o domínio emocional de Carnegie tornava-se cada vez mais evidente. Ele aprendeu a celebrar pequenas vitórias, reconhecendo a importância de valorizar o progresso, por menor que fosse. Cada vez que resolviam um problema, ele fazia questão de refletir sobre as conquistas, reforçando o espírito coletivo. Essa prática não apenas elevava o moral, mas também reforçava a ideia de que suas emoções eram ferramentas valiosas para navegar pelas complexidades dos negócios. Em meio às provações, o pensamento inovador de Carnegie começou a emergir. Ele incentivou a equipe a pensar em soluções criativas, promovendo um ambiente onde a experimentação era bem-vinda. Exploraram novas abordagens, expandindo os limites do que era possível. Essa disposição para abraçar a incerteza e usar as emoções como força motriz levou a avanços que transformaram suas operações. Eventualmente, após meses intensos, o investimento começou a gerar resultados. A nova tecnologia otimizou a produção, reduziu custos e posicionou a empresa de Carnegie na vanguarda da indústria do aço. O sentimento de realização foi profundo, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela jornada emocional que haviam percorrido juntos. Carnegie percebeu que dominar as emoções não dizia respeito apenas ao crescimento individual. Tratava-se de cultivar uma cultura em que todos se sentissem valorizados e empoderados. Ao refletir sobre esse período, Carnegie compreendeu que as lições aprendidas durante aquele momento desafiador foram fundamentais para seu sucesso. Ele havia transformado o medo em um catalisador de inovação, colaboração e crescimento. Sua capacidade de dominar as próprias emoções, combinada com a inteligência emocional de sua equipe, levou a conquistas extraordinárias que remodelaram o cenário da indústria do aço. À medida que continuamos a explorar a jornada de Carnegie, vemos como essas experiências lançaram as bases para seus feitos posteriores. O poder da inteligência emocional, quando bem utilizado, pode ser um divisor de águas tanto na vida pessoal quanto profissional. A história de Carnegie serve como um lembrete de que dominar nossas emoções pode levar a realizações extraordinárias, pavimentando o caminho para um legado que perdura muito além de uma única vida. À medida que nos aprofundamos ainda mais na jornada de Andrew Carnegie, chegamos a um momento decisivo que testaria não apenas sua perspicácia nos negócios, mas o núcleo de quem ele era como líder. A empresa prosperava, impulsionada pelas inovações que ele e sua equipe haviam implementado. No entanto, justamente quando tudo parecia estar se encaixando, uma crise repentina surgiu, ameaçando desfazer a própria estrutura de seu sucesso. Tudo começou de forma aparentemente inofensiva, com murmúrios de descontentamento entre os trabalhadores. Os atrasos na produção começaram a se acumular à medida que um pedido significativo de um cliente-chave passou a correr risco. A atmosfera antes otimista mudou abruptamente, sendo substituída por uma corrente silenciosa de ansiedade e frustração. Carnegie, plenamente consciente do que estava em jogo, sentiu o conhecido aperto do medo agarrar seu coração. Aquilo não dizia respeito apenas às margens de lucro, dizia respeito aos meios de subsistência das pessoas que dependiam dele. À medida que os dias se transformaram em semanas, a pressão se intensificou. Reuniões que antes fervilhavam de energia, agora pareciam pesadas, carregadas de tensão. A equipe de Carnegie, que havia se unido em desafios anteriores, agora parecia dividida,
com cada membro lutando contra seus próprios medos e incertezas. Era um momento que poderia facilmente levar qualquer um ao limite. Mas, para Carnegie, tornou-se um cadinho de crescimento e transformação. No meio desse turbilhão, Carnegie se viu refletindo sobre suas próprias emoções. Ele reconheceu que permitir que o medo e a dúvida se infiltrassem não o afetaria apenas. Essas emoções ecoariam por toda a organização. Então, tomou uma decisão consciente de confrontar esses sentimentos de frente. Convocou uma reunião com sua equipe e, enquanto todos se sentavam juntos na sala de conferências, ele respirou fundo, pronto para compartilhar não apenas os desafios à frente, mas também suas próprias vulnerabilidades. Pessoal, eu sei que estamos enfrentando um momento difícil, começou ele, com a voz firme, porém acolhedora. Estou sentindo o peso dessa situação, assim como todos vocês. É normal sentir medo ou incerteza. O que importa é como reagimos a esses sentimentos. Suas palavras pairaram no ar, criando um raro momento de honestidade que permitiu que a equipe se abrisse. Um a um, compartilharam suas preocupações, frustrações e ideias. Em vez da abordagem tradicional de liderança de cima para baixo, Carnegie promoveu um ambiente de colaboração, onde cada voz tinha valor. Essa mudança não apenas aliviou a tensão, como também despertou um renovado senso de propósito na equipe. Juntos, começaram a pensar em soluções, recorrendo à experiência coletiva e à criatividade de todos. A disposição de Carnegie em ser vulnerável foi transformadora. Ela permitiu que sua equipe visse que ele também era humano, capaz de sentir medo, mas igualmente capaz de demonstrar resiliência. Ele os incentivou a enxergar as emoções não como obstáculos, mas como catalisadores para a inovação. Nesse momento de crise, a equipe passou a incorporar os próprios princípios da inteligência emocional que Carnegie aprendera a valorizar tão profundamente. Tornaram-se mais conscientes de seus sentimentos, aprendendo a direcioná-los para ações positivas. Enquanto trabalhavam para superar os desafios, Carnegie implementou pequenos rituais para celebrar o progresso. Cada problema resolvido, por menor que fosse, era reconhecido. Vamos parar um instante para reconhecer nosso esforço hoje, ele dizia após uma reunião produtiva. Esse simples gesto reforçava o compromisso coletivo e elevava o moral. Tornou-se um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, eles estavam juntos, avançando como uma unidade coesa. O ponto de virada surgiu de forma inesperada. Após semanas de colaboração intensa, a equipe elaborou uma nova estratégia que não apenas resolveu os atrasos na produção, mas também aumentou a eficiência. Propuseram um fluxo de trabalho revisado que utilizava as tecnologias mais recentes de maneira inovadora, reduzindo gargalos e acelerando a produção. Carnegie sentiu uma onda de orgulho ao ver sua equipe se unir em torno dessa nova direção. O investimento emocional deles havia transformado o medo em uma poderosa força de mudança. No entanto, não se tratava apenas da crise imediata. Era sobre construir as bases para um futuro resiliente. Carnegie compreendeu que as lições aprendidas durante esse período turbulento teriam impactos duradouros em seu estilo de liderança e na cultura de sua organização. Ele havia abraçado a ideia de que a inteligência emocional poderia ser a diferença entre o fracasso e o sucesso, e estava determinado a incorporar essa filosofia no próprio DNA de sua empresa. À medida que o projeto avançava, novos obstáculos surgiam, mas a cada vez, a inteligência emocional os guiava. Aprenderam a antecipar desafios, a se comunicar abertamente sobre seus medos e a recorrer à força coletiva do grupo. A liderança de Carnegie já não se baseava no controle, mas no empoderamento, em criar uma cultura onde todos se sentiam valorizados e capazes. Com o tempo, a crise passou e a empresa emergiu mais forte do que antes. O novo fluxo de trabalho não apenas atendeu às demandas do cliente, como superou as expectativas, resultando em mais pedidos e maior participação de mercado. O coração de Carnegie se encheu de gratidão ao observar os rostos de sua equipe. Cada um deles um testemunho do poder daquela jornada emocional compartilhada. Ao refletir sobre esse capítulo de sua vida, Carnegie percebeu que o maior teste de sua força emocional não havia vindo das pressões externas, mas de dentro de si mesmo. Ele aprendera a dominar suas emoções, a usá-las como ferramentas e a inspirar outros a fazer o mesmo.
Essa experiência tornou-se um momento definidor, solidificando sua crença na importância da inteligência emocional, não apenas como um conceito, mas como um modo de vida. À medida que continuamos a desvendar a história de Carnegie, fica cada vez mais claro que o domínio emocional não é um destino, mas uma jornada. Trata-se de abraçar todo o espectro da experiência humana, alegria, medo, frustração e triunfo, e aprender a navegar por essas emoções com intenção e equilíbrio. Se esta história faz sentido para você, considere se inscrever no canal, porque a próxima parte da jornada de Carnegie revela percepções ainda mais profundas sobre a natureza da inteligência emocional e seu poder transformador. Diante da adversidade, Carnegie não apenas salvou sua carreira, mas também aprofundou sua compreensão do que realmente significa ser um líder. Ele emergiu não apenas como um empresário de sucesso, mas como um farol de esperança e resiliência para aqueles ao seu redor. As lições aprendidas durante essa crise ecoariam por toda a sua vida, moldando seu legado e inspirando inúmeros outros a usar suas emoções como fonte de força, e não como limitação. Perfeito. Prosseguindo com a tradução integral do trecho final. Mantendo Kako 100% do texto. Gaaico sem cortes. Maiko sem resumos. Taiko sem adaptações. Iko preservando a ordem, sentido e narrativa do original. A vida de Andrew Carnegie se ergue como um testemunho do poder do domínio emocional. Ao refletirmos sobre sua jornada, torna-se claro que seu legado não foi construído apenas sobre riqueza e sucesso industrial, mas sobre as lições aprendidas por meio de provações pessoais e crescimento emocional. Carnegie reconheceu que dominar as próprias emoções é essencial para alcançar não apenas o sucesso profissional, mas também a realização pessoal. Ele compreendeu que a vida sempre apresentaria desafios, mas que a forma como alguém responde a esses desafios pode definir seu caráter e influenciar os resultados que experimenta. Mesmo em meio às suas conquistas, Carnegie enfrentou inúmeras adversidades que testaram sua determinação. Cada revés representava uma oportunidade de refletir sobre seu estado emocional e sobre o estado emocional daqueles ao seu redor. Ele aprendeu que, para liderar de forma eficaz, precisava cultivar um ambiente no qual as emoções fossem reconhecidas e canalizadas, e não reprimidas. Essa compreensão moldou sua abordagem como líder e mentor. A inteligência emocional, ele descobriu, não é um conceito abstrato, mas uma prática que exige esforço e comprometimento contínuos. Durante um período particularmente desafiador, Carnegie enfrentou o que parecia ser uma crise intransponível. Sua empresa estava à beira do colapso devido a flutuações inesperadas do mercado e atrasos na produção. A pressão aumentava à medida que ele observava o peso da situação afetar não apenas seus negócios, mas também a vida de seus funcionários. As apostas eram altas e as emoções que pairavam no ar eram palpáveis. Medo, ansiedade, frustração. Carnegie sentiu o peso de tudo isso, mas, em vez de se retrair no desespero, escolheu enfrentar essas emoções de frente. Reuniu sua equipe, reconheceu seus medos e incertezas e incentivou um diálogo aberto sobre os desafios que enfrentavam. "Vamos encarar isso juntos", disse ele, com a voz firme e acolhedora. "Podemos estar em águas profundas, mas juntos conseguiremos atravessá-las." Sua vulnerabilidade naquele momento ressoou profundamente com a equipe, fomentando um senso de unidade e propósito compartilhado. Começaram a se engajar em discussões que não se concentravam apenas nos aspectos técnicos do trabalho, mas também no envolvimento emocional de cada pessoa com o futuro da empresa. Essa comunicação aberta permitiu que explorassem soluções inovadoras e construíssem resiliência. Enquanto a equipe trabalhava incansavelmente para enfrentar a crise, Carnegie introduziu pequenos rituais para celebrar o progresso. Cada vez que superavam um obstáculo, mesmo que pequeno, ele fazia questão de reconhecer o esforço coletivo. Cada passo à frente é um passo rumo ao sucesso, ele os lembrava. Essa prática não apenas elevava o moral, como reforçava a ideia de que o comprometimento emocional era fundamental para superar a adversidade. Era um lembrete de que a força deles não residia apenas nas habilidades individuais, mas na capacidade de trabalhar juntos como uma unidade coesa. Então veio o avanço decisivo. Após semanas de trabalho árduo e colaboração, a equipe propôs uma nova estratégia revolucionária que não apenas resolveu os atrasos na produção, como também melhorou a eficiência geral.
Eles haviam transformado seus medos, frustrações e esperanças em uma poderosa força propulsora de mudança. Carnegie observou com orgulho enquanto sua equipe se unia em torno dessa nova direção, com um investimento emocional refletido em sua dedicação e criatividade. Esse momento marcou um ponto de inflexão significativo, não apenas para a empresa, mas para o próprio Carnegie. Foi a prova de que o domínio emocional podia gerar insights profundos e soluções inovadoras. Ao refletir sobre essa experiência, Carnegie reconheceu que o verdadeiro teste de sua liderança não estava apenas em navegar por crises, mas em cultivar um ambiente onde a inteligência emocional pudesse florescer. Ele entendeu que sua jornada não se tratava apenas de alcançar sucesso nos negócios, mas de promover uma cultura de empoderamento. Queria que seus funcionários se sentissem valorizados, capazes e inspirados a levar sua totalidade para o trabalho. Essa percepção reforçou sua crença de que a inteligência emocional poderia ser a pedra angular de uma organização bem-sucedida. À medida que seguia adiante, Carnegie concentrou-se em incorporar esses princípios no próprio tecido de sua empresa. Incentivou sua equipe a abraçar as emoções, a enxergá-las como ferramentas que poderiam ser utilizadas para a criatividade e a inovação. As lições aprendidas durante a crise reverberariam pela cultura organizacional, influenciando a forma como os funcionários interagiam entre si e abordavam seu trabalho. O legado de Carnegie passou a ser associado não apenas à força industrial, mas à compreensão de que a liderança é, acima de tudo, conexão emocional. Ao concluirmos esta exploração da vida de Andrew Carnegie, é essencial refletir sobre as implicações mais amplas do domínio emocional. A história de Carnegie serve como um poderoso lembrete de que compreender e controlar nossas emoções é vital para alcançar sucesso em qualquer área da vida. Seja nos negócios, nos relacionamentos ou em empreendimentos pessoais, a inteligência emocional nos permite navegar pelas complexidades com equilíbrio e resiliência. Se esta história tocou você, considere se inscrever no canal para mais reflexões capazes de transformar a forma como você enxerga sua própria jornada emocional. As lições da vida de Carnegie são atemporais. Ele nos mostrou que a chave do sucesso reside em nossa inteligência emocional, a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar nossas emoções. Esse entendimento nos capacita a responder aos desafios com propósito e resiliência. A jornada de Carnegie nos lembra que nossas emoções não são obstáculos, mas aliadas poderosas que podem nos impulsionar rumo ao sucesso quando dominadas. Ao refletirmos sobre seu legado, somos lembrados de que a vida sempre nos apresentará desafios. No entanto, é a forma como reagimos a esses desafios que define quem somos. A vida de Carnegie é um farol de esperança e resiliência, encorajando-nos a usar nossas emoções como fonte de força e não como limitação. Lembre-se, a jornada para dominar nossas emoções é contínua, mas é uma jornada capaz de conduzir a uma profunda realização pessoal e profissional. Que possamos nos inspirar na vida de Carnegie e nos esforçar para abraçar nossas emoções, utilizando-as como a força motriz por trás do nosso sucesso.